Diário de leitura número 12, capítulos 38, 39, 40, 41 e 42 de Outlander, nono livro, Dicas Abelhas que eu não estou mais aqui, de Diana Gabaldon. Gente, eu tô sentindo que é agora que vai começar. Agora, ó, rufem os tambores. Eu achei que esses capítulos deu um gás tão grande na história, mas tão grande, porque parece que agora tá começando a motivação da história em si. Porque até então a gente teve vários capítulos pacíficos, alguns nem tanto, principalmente com aquele ataque do urso na Amy, e a Amy acabou falecendo e tudo mais. Mas fora aquele acontecimento que não foi com um personagem diretamente da história, a gente via coisas acontecendo ali no dia a dia e tudo mais, construindo a casa. E ok, algumas especulações, assim, uma suspeita, Capitão Cunningham, William, e tava tudo bem. Mas agora o negócio tá ficando bom. Olha só, vamos conversar então um pouquinho, começando aí no capítulo 38. Nesse capítulo a gente vê a Claire vendo duas mulas, um jegue... Ih, qual que é o nome do animal, gente? Ai... Nossa, começamos, né? Começamos a perder os detalhes. Mas dois animais de carga ali com caixotes atrelados a esses animais de carga e duas pessoas estranhas. E a Claire achou aquele estranho, achou que essas caixotes poderiam ter armas e eles estavam ali na estrada que chegava lá na casa do Capitão Cunningham. A Claire achou isso estranho, voltou pra casa correndo pra poder falar pro Jamie. O Jamie tava lá conversando com o Tom McLeod. E o McLeod é aquele que faz os caixões, né? Que fez o caixão da Amy. E aí o Jamie, ele também acha estranho e fala, ok, bora lá ver isso aí, né? Chama o Ian lá pra nós. Então foi Jamie e o Tom por um lado, a Claire e o Ian pelo outro. A Claire encontrou o Ian ali no meio do caminho. E eles confrontam essas duas pessoas, justamente pelo fato de que, como assim você tá andando aqui nas minhas terras carregando isso aqui? E aí o Jamie vai convidar esses senhores para ir lá para casa dele, enquanto ele pede o Ian para poder ir lá buscar o Capitão Cunningham. Quando eles chegam, todo mundo lá na casa dos Frasers, o Jamie vai servir cerveja, a Fanny tá ali ajudando e também acha aquilo ali estranho e tal, faz alguns comentários com a Claire. E o ponto central é que o Capitão Cunningham chega lá e ele quer meio que não brigar com o Jamie, mas ele quer se impor na relação assim, eu não gostei como você tá tratando os meus convidados, porque um desses homens aqui, ele trabalhou ali junto com o meu filho, então assim, eu tenho ele como um filho, então eu não tô gostando desse tom, só porque o Jamie mal deixou ele completar, né, essa frase e tudo mais, e conversando com ele pra deixar bem claro que, olha assim, eu não vou deixar você tramar coisas debaixo do meu nariz aqui nas minhas terras, algo que vai colocar em risco a minha família ou os meus inquilinos. Então foi bem firme, eu gostei muito de ler esse capítulo, porque dá justamente essa sensação de imposição, essa sensação de, olha, o Jamie tá ali se impondo em relação à terra dele e ao bem-estar de todo mundo que tá ali, e que existe uma ameaça ali na Cordilheira dos Frasers. E o Jamie até fala que, eu deixo você tá pregando lá na casa de encontros e tudo mais, você pode falar o que você quiser, mas trazer armas e armar essas coisas aqui, não, aí não. Aí foi bom de ler, eu gostei muito de ler essa parte. E aí no final eles brindam a paz, porque ele até fala, olha, você pode falar o que você quiser, mas eu não vou tolerar qualquer ação que ameace a Cordilheira. E o Jamie oferece um brinde a isso, e aí no final... o pessoal fala assim, não, mas armas? Que armas? Você notou alguma coisa quando você recolheu a carga, Ian? E o Ian fala, não, tio, não tinha nenhuma arma ali, então eles confiscam essas armas deles. E aí, logo que isso passa, eles conversam ali sobre as implicações desse encontro, de ter tido essas pessoas ali, dizem se não seria interessante expulsar o Capitão Cunningham ali da Cordilheira, porque se ele tá oferecendo um perigo, né, por que não expulsar ele? O que impediria isso? E o Jamie fala que ele prefere ter ele ali em uma posição que ele consegue vigiar ele. E nisso que eles conversam um pouquinho sobre a questão de que vai precisar ter mais armas para poder, mais do que essas que ele pegou lá, que estava sendo entregue pro Capitão Cunningham, porque para formar a milícia, a gangue ali da Cordilheira. E eles conversam e a Brianna conta que ela quer ajudar com isso, essa compra de arma e compra de pólvora, que ela tem barrinhas de ouro, não barrinhas, 3 placas pequenas e chatas, que só poderia ser ouro, que reluziu debilmente à luz das velas. E o Jamie pergunta, onde é que você conseguiu isso, né? E ela vai e fala que ela conseguiu essas plaquinhas, né, essas
Placa não, qual que é o nome certinho? É placa pequena, é isso. Essas plaquinhas com joalheiro na Newbury Street em 1980, ou seja, enquanto ela estava no futuro. Só que aí, gente, eu fiquei pensando assim, dá onde ver esse ouro? Assim, ela comprou esse ouro e tal, assim, ela falou que fez várias, gastou só algumas, mas que ainda tem lá pra poder gastar. E o Jamie até fala, não, você tem certeza? Eu tenho ouro suficiente, né, e tal. E o Roger fala, não se preocupe. É uma honra poder ajudar a financiar a revolução. Inclusive, eu quero até olhar no livro passado, quando a Brianna estava ali se organizando, se planejando, se fala em algum momento da onde veio esse ouro, se ela pegou o ouro lá da Caverna do Espanhol, ou se ela comprou esse ouro. Sinceramente, eu não lembro desse detalhe. E aí, no capítulo 39, a gente consegue ler a carta que a Brianna escreve pro Lord John. Nessa carta, a Brianna conta que ela voltou, que ela tá de volta, e é bom ver essa relação da Brianna com o Lord John, porque eles são amigos, eles conversam abertamente sobre as coisas, e ela fala pra ele que ela voltou, que ela tá de volta, e também conta sobre a situação ali do Denzel Hunter, e aproveita para poder explicar tudo isso e transmitir lá os melhores votos dela para ele, a família dele, e por favor, transmitir isso pro William também, que ela tá ansiosa em revê-lo, e também rever o próprio Lord John. E além da carta contando esses detalhes, ela também manda alguns desenhos que ela fez da casa nova e também com um retrato do pessoal da família para ele poder se lembrar e ver como que tá a aparência de cada um deles. Desde os livros anteriores e toda essa relação da Brianna com o Lord John sabe dessas habilidades artísticas da Brianna e sobre ela desenhar as pessoas e tudo mais. E isso é algo importante para o capítulo seguinte. Pro capítulo seguinte não, para 2 capítulos na frente, na verdade, porque o capítulo 40, a gente vê o Hal, o Duque de Bartol, ficar ali debatendo sobre escrever uma carta para a esposa dele. A esposa dele é a Minnie, se eu não me engano, a esposa dele tá lá na Inglaterra. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. E ele tá ali tentando pensar o que ele vai falar, se ele vai falar se o Ben tá morto, se ele vai falar alguma coisa sobre a Dot e tudo mais, e ele e o Lord John ficam conversando a respeito disso, o Lord John, assim, tentando ajudar e tudo mais, e eles ficam pensando, será que a Dot sabe, será que a Dot já contou, será que alguém contou pra Minnie que possivelmente o Ben tá morto, o que será que aconteceu, será que o William pode ter falado também? E aí, no fim das contas, o Lord John ajuda o Hal a poder escrever uma carta contando que ele conheceu a Amaranthus e também conheceu o suposto neto deles. E que isso seria novidade suficiente para uma carta sem colocar esses outros detalhes de que, o Ben possivelmente está morto, então aconteceu alguma coisa com ele tá perdido, tá raptado, tá sei lá o quê. E que tem toda essa situação com o Denzel Hunter e a Dot, que também eles não têm uma posição de o que tá acontecendo de verdade. E aí agora, no capítulo 41, a gente... Nossa, foi tão bom esse capítulo. Ai, foi muito bom esses últimos capítulos, no contexto geral. Mas porque a gente vê o Lord John tramando ali uma carta para poder chamar a Brianna, para poder ir lá na savana, para poder fazer um retrato da esposa de uma pessoa lá, que eu já esqueci o nome também, que acho que não é importante, que é o Brumbay, que é um cavalheiro, né, abastado, que tem outros recursos para pagar lá os honorários dela, e ele tá querendo fazer essa carta justamente para poder chamar a Brianna para ir lá, para fazer isso, mas isso seria só uma desculpa para ter a Brianna ali com ele. E aí quando eu vi isso, e ele vai descrevendo isso num tom de tipo assim, tô falando isso, mas eu tô sendo irônico porque esse não é o meu objetivo principal. E eu fiquei pensando, Senhor Lord John, querido cavalheiro Lord John, o que você tá tramando? O que você tá querendo com a Brianna? E ele vai falando isso com entonação e ele até conversa com o Hal pra poder pensar em como escrever isso da melhor forma. Porque ele tá ali chamando ela pra ir pra lá, tem toda a situação de que todo mundo sabe que o Jamie, ele tá do lado dos rebeldes, e o Lord John, ele é britânico, obviamente, ele luta ali pela coroa, então eles estão em lados opostos, e tem todo o perigo dessa travessia da Brianna chegar até a savana, e ele escreve na carta garantindo que não vai acontecer nada de mal a ela. O Hal chega lá no quarto que o John tá escrevendo a carta, e eles vê que o Hal tá machucado lá, ele vai ajudar ele lá, e comenta dos poderes curandeiros da Claire, não poderes, mas dos procedimentos que ela realiza, como que ela lida com isso para as pessoas ficarem bem. E ele chega a conversar com ele sobre o que ele está escrevendo na carta, porque ele quer saber se o Jamie seria suscetível a um suborno, porque ele diz na carta que ele tá chamando a Brianna e que ele vai pagar muito bem, e que esse seria o suborno que ele tá tramando.
E nisso tudo eles conversam enquanto eles estão indo fazer alguma coisa que eu esqueci o que era, gente. Mas eles estão caminhando e conversando a respeito disso. E o próprio Hal fala assim, mas não é isso que você tá querendo, atrair a moça pra fora do seu ninho, né? Com certeza tem outros retratistas na colônia, aqui na Geórgia, que podem fazer isso, por que você quer ela? E aí o Lord John fala, é aí que você se engana, né? Assim, eu também quero que o Jaime também se engane em relação a isso. E aí é onde ele revela o objetivo final ali dele, que é justamente a questão, ele conta para o Hal que a Brianna, ela é meia irmã do William. E esse fato é o que ele quer que a Brianna esteja lá, porque ele quer que a Brianna converse com o William. Porque a Brianna, sendo sensata e tendo toda a posição que ela tem e visão de mundo que ela tem, ela poderia ajudar o William, porque ela tá ali numa posição de fora da situação, e que ele poderia conversar com ela sobre as dificuldades, sobre tudo que ele tá vivendo, essas inseguranças que o William tá, tanto em relação ao título dele, à herança dele, a renunciar à patente dele, e toda essa questão dele ser filho do Jaime, e que ela poderia ajudar isso. E no final dessa conversa, o Hal só fala pra ele, fala aí pro Fraser que o William tá aqui. Você apenas menciona isso casualmente, nada mais. Ele vai acabar mandando a menina. E o Lord John fica assim, mas você acha? E aí o Hal fala pra ele, você acha que o Fraser se importa menos com o William do que você? Então é que ele já dá a entender que quando ele falar o real motivo do porquê que ele quer a Brianna lá, que é pra conversar com o William, que vai ser algo pro bem do William, que o Jaime ia se compadecer com isso e ia mandar ela de todo jeito. Ele ia ter o aval dele, né? Tipo, ele não ia se impor a isso se a Brianna quisesse ir. Porque o Jaime se importa com o William, porque querendo ou não, ele é pai dele, né? Então, ele até traz esse contraste. Você acha que o Jaime se importa menos com o William do que você? E é interessante porque a gente vê isso do outro lado também. No capítulo seguinte, a gente vê o Jaime lendo a carta, possesso com aquilo, lendo e relendo, e ele conversando com a Claire e tudo mais. E ele fala que o Lord John, ele quer a Brianna. E ele fala, mas... E aí a Claire leu o trechinho ali do final da carta, que a gente não tinha ficado sabendo como ele escreveu isso no final da carta, falando sobre o William, e o Lord John fala assim, meu filho William renunciou a seu cargo comissionado e está atualmente morando comigo em Savannah, usando esse recém-conquistado tempo livre para refletir sobre o seu futuro, uma vez que agora alcançou a maioridade. E aí a Claire vai tentar mostrar pra ele que, tipo, olha, o que ele quer é que a Brianna vai lá conversar com ele. E aí o Jaime fica assim, mas conversar com ele do quê? Preocupação de que futuro? Ele é conde, não tem nada disso não, ele não pode simplesmente querer renunciar, isso não é algo que você apaga, algo que você tira, nasceu com ele, tipo assim, o William tá doido, tá, tipo, o que ele tá pensando? Não tem nada de dúvida disso não. E a Claire, esperta como ela, entende isso e tenta explicar isso pro Jaime. Tipo assim, ele quer que a Bri vai lá conversar com o irmão. Será que você não consegue ver isso, seu maldito escocês? E aí eu pensei assim, nossa, é agora que vai começar uma segunda briga, né? Ai. Mas não teve briga assim, não. E aí é onde a Claire fala pra ele, né? Que, você acha que o Lord John se importa menos com William do que você? E aí a gente vê essa mesma frase se repetindo. E o Jaime consegue entender isso, que vai ser bom pro William e que vai acabar conversando com a Brianna a respeito disso. Depois tá todo mundo ali na casa, olhando a comida, vendo se a comida é comestível, se não vai deixar ninguém intoxicado, porque recebeu uma carne estranha e tal, não sei o quê. E aí eles aproveitam para poder conversar a respeito disso. Tem um detalhezinho só em relação a essa comida que eu achei interessante, que eles fazem uma abóbora verde frita e o Jaime fala que ficaria melhor com ketchup. Só que o ketchup que o Jaime tá falando é justamente o ketchup de tomate, né? Que a gente sabe aqui, que eu consumo, você consome ketchup com sanduíche, com pizza, sei lá com o que mais. Aí o Jaime fica assim, ketchup é qualquer conserva, não precisa ser esse negócio de molho de tomate que a sua avó faz pra vocês. Acho legal reparar esses detalhes históricos de como era a comida, como eram as coisas antigamente em relação ao que a gente tem hoje. E aí, eles conversam para poder estabelecer um plano de ação em relação a isso. O Jaime conta que o Lord John tá querendo, que ela vai lá, e a Brianna aceita. Não só aceita, como fala que vai ela, o Roger e as crianças. E ela até fala que, tipo, não, vamos fazer um plano pra isso aqui, então. A gente precisa de armas, a gente precisa de pólvora, a gente precisa usar esse ouro que tá aqui. Vamos utilizar essa oportunidade, porque em vez de eu ter uma escolta que o Lord John me ofereceu, vai viajar só eu, o Roger e as crianças, incluindo o Jeremiah. O Germain. Porque eles querem deixar o Germain lá na casa do Fergus em New Charleston. Eu esqueci o nome da cidade. Charlie alguma coisa.
e que vão viajar os 5, né? Um casal ali, a esposa do pastor e 3 crianças, para poder chegar lá em Charlestown e o Roger ser ordenado para então eles seguirem para Savannah. Porque como já tá ali em agosto, para eles ir para lá e voltar antes da neve, não ia dar tempo. Então seria perigoso eles voltarem só na primavera. Então a Brianna falou, vai todo mundo, porque eu não quero ficar 6 meses sem ver meus filhos. E não só isso de 6 meses sem ver os filhos, mas também a questão de que pode ser que o Capitão Cunningham receba outras visitas, outro pessoal querendo entregar essas armas e acabe querendo saquear a cordilheira e queimar as casas, e ela não quer a Mandy e o Jem ali no meio disso, que embora ela saiba que os pais dela vão proteger, eles vão estar ali na linha de frente, então precisaria dela estar ali, dela e do Roger, para poder tirar as crianças da linha de frente. E aí, se for ela, o esposo dela e as crianças, eles vão parecer algo inofensivo na estrada. Eles pediriam ali um passaporte, uma carta do Duque de Pardo, do Hall, falando que eles podem viajar, que tá sob a proteção deles, e eles iam conseguir fazer toda essa travessia. E junto com eles, a Brianna quer levar ouro, quer levar uísque e... que mais, gente? Acho que é o ouro e o uísque, principalmente, né? Porque aí, com isso, ela consegue levar para poder trocar isso e utilizar isso, e eles já organizariam pro Fergus dar um jeito de encontrar armas, e depois o Jaime ver como que essas armas vão chegar na cordilheira, porque ele também não quer abusar, né, disso tudo, ainda mais com um pastor ordenado para trazer essas armas de volta. E fica um plano. Esse é o plano deles. Então a Brianna vai lá pra Savannah, a gente vai ver Brianna junto com o Lord John. Nossa, eu tô muito ansiosa por esse capítulo, de ver como que vai ser essa interação entre eles, o que vai acontecer lá, ainda mais porque a gente vai ter toda a família da Brianna, do núcleo Brianna e Roger, longe de Jaime e Claire. E no meu ponto de vista, a gente tem uma dinâmica muito diferente de como a história acontece quando as duas famílias estão separadas. Então eu acho que é bacana ver isso. Eu acho que quando essas famílias estão separadas, traz mais emoção, porque quando tá todo mundo junto, parece que é algo mais corriqueiro, algo mais do dia a dia e tal. E eu tô querendo ver a pancadaria, eu tô querendo ver a ação do negócio, e tô ansiosa, e quero ver que se a galera que tava atrás da Brianna lá no livro passado, se eles vão aparecer aqui logo, como é que vai ser. Eu sei que pelo menos vai ter alguma treta, alguma coisa em relação ao Capitão Cunningham, as gangues, as milícias e tudo mais, e isso vai ser ação de imediato. Espero eu, né? Espero eu. Até porque o próximo capítulo 43, tem o nome Os Homens com Quem Você Forma a Gangue. Então, gente, eu acho que começa aqui sobre gangue, né? Vamos ver o que acontece. Mas é isso. Obrigada por me acompanhar, boa leitura e até o próximo Diário de Leitura.